Agora, Alan Gani, eu quero aproveitar os teus conhecimentos de mercado financeiro também para falar dessa segunda-feira, da reabertura dos mercados depois do atentado a Donald Trump, porque há várias previsões e estimativas de que isso o coloque como vitorioso das eleições americanas. E diante disso, o dólar reagiu. Abriu ali um pouquinho em alta, né? Principalmente aqui no Brasil, a moeda estava cotada ali a R$ 5,44, depois foi se estabilizando. Mas como que a gente deve analisar a visão que o mercado tem desse movimento que acontece agora nos Estados Unidos, depois de um revés provocado por um atentado contra o ex-presidente? Olha, até onde eu vi, não sei exatamente agora, a bolsa operava em alta nos Estados Unidos, né? Então, já colocando o Trump como o presidente dos Estados Unidos. Essa alta da bolsa seria justificada porque seria uma pessoa mais liberal na economia, mais pró-negócio. É verdade que o Trump, em relação a comércio internacional, ele não tem algumas ideias muito liberais, né? Pelo contrário, ele defende a repatriação de empresas da China para os Estados Unidos, mas, a grosso modo falando, ele seria muito mais liberal do que o Biden. Também o mercado financeiro tinha uma certa desconfiança em relação ao Biden pela própria capacidade dele de governar o país. É lógico que ainda vai ter uma eleição, mas diante dessas duas figuras, né, Donald Trump e Biden com problemas aí, aparentemente, de cognição, o mercado prefere o nome de Trump por ser mais liberal que Biden e também por ter mais capacidade hoje de governabilidade do que ele. Foi para preço, por isso que a bolsa opera no positivo. O que foi, Felipe Monteiro? Eu vi uma reação sua nessa fala final aqui. É impressionante como o Alan Gani ele erra até quando analisa os Estados Unidos, né? A economia dos Estados Unidos com Biden está muito melhor do que na época do Trump e muito melhor do que da época do Obama. Ou seja, o Biden está fazendo um bom governo nos Estados Unidos, não é? Pela primeira vez, os Estados Unidos está... Pela economia dos Estados Unidos. Pela primeira vez, os Estados Unidos está... Que momento da minha fala eu avaliei, eu falei que a economia dos Estados Unidos... Você falou que o mercado precificou a vitória do Trump. O mercado está precificando... E o Trump seria muito melhor do que o Biden na economia. O mercado precifica o futuro. O mercado não está olhando para trás. Você falou. Isso que eu estou falando. Você falou que... Mas o fato da economia agora nos Estados Unidos ter quase pleno emprego, inflação ligeiramente acima da meta, não significa que vai piorar com Donald Trump. Pode ser que isso melhore com Donald Trump. Pode ser que o desemprego se mantenha abaixo, pode ser que a inflação caia ainda mais e tenha mais geração de emprego. Você analisa todos... Mas eu estou falando da reação do mercado financeiro. Em nenhum momento eu falei se a economia americana é boa ou ruim. Eu estou falando como o mercado financeiro... Mas você, na ânsia de debater, você já está colocando palavras na minha boca. Não, pelo contrário. Você falou que o mercado precificou a vitória do Trump. O Trump seria mais liberal que o Biden. Sim. Logo, seria bom para a economia dos Estados Unidos... Meu Trump Deus do céu. ganhar as eleições. Pepe, eu sou no mercado. Peraí, vamos lá. Felipe, organize sua fala e depois eu vou ouvir o Gani, porque como a gente está com as imagens ali na tela, as pessoas que estão nos acompanhando precisam que vocês falem ali separadamente para elas compreenderem exatamente o argumento de cada um. Então, vai lá, Felipe, depois eu vou abrir o espaço para o Alan Gani poder rebater. Perfeito. Quando você pega a economia do Biden, compara com a economia da época do Obama e da época do Trump, a economia dos Estados Unidos está muito melhor agora do que estava antes, né? Mais crescimento econômico, nível de desemprego batendo recorde, está no ambiente como se estivesse no pleno emprego, não é? A inflação dos Estados Unidos realmente é um problema comparado com o governo anterior, mas isso se dá, na verdade, não por problema estrutural na economia do Biden. Se dá porque o mundo, atualmente, depois do Covid, com a mudança das cadeias produtivas, tem uma realidade de juros alto e inflação alta. E a média da inflação dos Estados Unidos está abaixo da média da inflação mundial, que está em 8% mundial, e os Estados Unidos está menos de 5%. Ou seja, sobre todos os aspectos, a economia do governo Biden está muito melhor do que dos outros governos. Gente, Evandro, em nenhum momento Vai lá, Gani. eu fiz uma Deixa ele falar agora, tá, Monteiro? Sem interrupção, por favor. Em nenhum momento eu fiz uma comparação da economia do governo Trump com o governo Biden. Eu simplesmente disse que o mercado financeiro está otimista. Nasdaq 0,52%, Dow Jones 0,76% e S&P 500 0,44% nesse atual momento, tudo operando em alta. E aí eu estou dando uma possível explicação do porquê que o mercado financeiro está otimista no dia de hoje. Porque o mercado financeiro enxerga Trump
com alguém com mais capacidade de governabilidade do que Biden. O mercado financeiro não está olhando para trás, PP. O mercado financeiro está olhando para frente. O Biden tem problemas cognitivos, provavelmente está tendo aí alguma doença neurológica, seria difícil a governabilidade com ele, além do que o Trump, republicano, é muito mais liberal na economia do que o Biden. Ainda coloquei as limitações do Trump nesse liberalismo do Trump, mas o mercado prefere o Trump, tanto é. Como é que você explica a reação positiva do mercado financeiro hoje? Inclusive, eu quero até trazer um detalhe sobre essa questão, né, da possibilidade ou da fraqueza ou não de Joe Biden por conta da idade de concorrer nesse momento. Hoje ele fez um discurso bem enérgico sobre o que aconteceu no fim de semana contra Donald Trump, até para se reposicionar e também para permitir que a campanha dele possa redirecionar as estratégias diante das últimas críticas e também de vários setores pedindo para que Joe Biden deixe a campanha eleitoral diante das confusões que ele fez com os nomes nas últimas falas que teve ali em frente ao púlpito, Felipe Monteiro. Cine, a questão é que o Partido Democrata não tem outro nome que não seja o Biden para disputar as eleições contra o Trump, né? Quando você pega, por exemplo, o histórico, né? O Biden ganhou do Trump em todas as eleições que participou contra o Trump. Ganhou as eleições do midterms em 2018, eleição presidencial em 2020, midterm em 2022. Ou seja, o Biden, querendo ou não, é um candidato muito competitivo, não é? E, no meu modo de ver, tudo bem que agora mudou tudo, como você bem mesmo colocou, né? Esse atentado com o Trump mudou completamente a narrativa que o Partido Democrata estava colocando de que o Trump seria, na verdade, inimigo da democracia. A vitória do Trump levaria os Estados Unidos para o fim da democracia americana, né? Infelizmente, ou felizmente para alguns, né, o Partido Democrata vai ter que mudar a narrativa, pelo menos no primeiro momento. Então não dá para colocar no Trump seu inimigo da democracia. Então, o Biden está se colocando nesse momento muito mais como um chefe de Estado, né, como um presidente da República e não como candidato. Ele até falou um ponto interessante no discurso dele, Cine, que ele falou que está na hora da política esfriar um pouquinho as agressões e as narrativas extremistas, né? Um aceno muito importante e interessante para acabar com essa violência na política que levou o que a gente viu no sábado. Gustavo Segré, como é que você avalia a repercussão no mercado, nas questões econômicas e também na possibilidade de mudança estratégica dentro do Partido Democrata? Olha, primeiro, o Alan Gani está certo. O mercado não dá para discutir. Você aceita ou você não aceita. Pode apostar a favor ou pode apostar contra. Mas, claramente, tudo que o Biden fez para o passado e até para chegar a essa situação é muito válido. Eu concordo com o PP que a economia americana está bem. Mas isso não significa que o mercado esteja enxergando que se o Biden continuar, vai continuar dessa forma. E não necessariamente por políticas que o próprio Biden possa estabelecer. Fica muito claro que a sua capacidade cognitiva não está nos melhores momentos. Então o mercado está visualizando que, por um lado, tem a fortaleza de uma pessoa que acabou de sair de um atentado. Isso não é menor. Mas eu gostaria, Evandro, de trazer uma questão que me chamou muito a atenção na fala do Felipe Monteiro e que mostra como a narrativa política pode mudar absolutamente tudo. Se alguém é antidemocrático, e os democratas estavam acusando ao Trump de ser antidemocrático, qual seria o motivo de manter essa narrativa se realmente for verdade? Se estão tirando essa verdade, entre aspas, da pauta, é que era apenas uma narrativa e não necessariamente era uma questão válida. Porque se fosse válida, aposto nessa situação, continuo reforçando nessa tecla para que o eleitor descubra que o Trump é antidemocrático, segundo a fala democrata. Mas tirar essa fala dessa campanha mostra que isso era pura narrativa, que não tinha nada de antidemocrático e que os democratas estão utilizando isso da mesma forma que uma ideologia de esquerda faz no Brasil, dizendo que um é um demônio. Mas se alguma coisa acontecer, o demônio não era tão demônio como parecia ser. Ô, Gustavo Segré, o Monteiro estava discordando de você, então eu vou abrir um espaço. Não tenho dúvida. Para que ele fale novamente. Vamos lá, Pepe. Não tem nada de narrativas. Tudo bem que pode até ter um exagero dos democratas ao falar que o Trump é antidemocrático. Mas a gente lembra, por exemplo, que o Trump ligou para o vice-presidente dele na época, o Mike Pence, né, depois das eleições, pedindo para o Mike Pence não homologar as eleições que deu o Biden vencedor das eleições. Isso é uma atitude antidemocrática, sim, Segré.
Da mesma forma, quando ele liga para o senador aliado dele e pede para ele achar votos no distrito que ele estava, né? Ou seja, o Trump teve muitas atitudes e questões antidemocráticas. Quando o Trump, por exemplo, coloca na Suprema Corte dos Estados Unidos, apesar de ser a regra do jogo, né? O presidente escolhe o ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos e o Trump escolheu um ministro, né, conservador, e depois da indicação dele, né, mudou completamente a lógica dos direitos civis norte-americano, que foi um ganho de toda a sociedade dos Estados Unidos, e a Suprema Corte voltou atrás em relação à questão do aborto. Isso mostra claramente que houve, sim, uma postura autoritária e antidemocrática do Trump. Então não dá para você falar, então não dá para você falar que é narrativa apenas do Partido Democrata colocar no Trump uma figura antidemocrática. E por que isso que estou falando sem nenhum juízo de valor, viu? A democracia... Peraí, vai lá. Peraí que eu já vou abrir um espacinho para você. Fala, Gani. A democracia permite questionamentos. Tudo que ele fez foi questionou, inclusive na justiça, questionou o resultado das eleições. A vibrante democracia americana permite isso. E quanto à escolha do ministro da Suprema Corte, como você bem mesmo colocou, Filipão, você disse o seguinte, é do jogo. Se é do jogo, é democrático. Ele colocou alguém conservador. Agora você queria que ele colocasse alguém que fosse contrário? Mas a atitude antidemocrática do mundo contemporâneo não é mais que estava acostumado na década de 60 e 70, né? O ditador fechando o Congresso. Você rói a democracia internamente. E você mudar completamente os direitos civis norte-americanos, que foi um ganho de anos e décadas, né, por conta de uma indicação do ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos, no meu modo de ver, é um retrocesso e é uma postura antidemocrática, sim. Mas isso não é culpa do Trump, ele tinha que escolher alguém, ele vai escolher alguém da preferência dele. Isso não é culpa dele, isso não é um problema da democracia. Mas a questão antidemocrática do mundo contemporâneo é você colocar... Aparelhar usar a regra do jogo e mudar completamente as questões de ganhos civilizatórios que um país tem. Vai lá, Gustavo Segré, pode falar. Se você enxergar aborto como um ganho civilizatório, por uma outra parcela do eleitorado, não é. Vai lá, Segré, agora sim. Eu escuto o Felipe Monteiro e não sei se ele fala dos Estados Unidos ou do Brasil. O presidente colocou um amigo ou conhecido, sei lá, na Corte Suprema. Aqui no Brasil colocaram dois. Um advogado do presidente e outra pessoa que era muito próxima ao presidente, que se jacta de ser comunista na Corte Suprema. Nós conseguimos colocar um comunista na Corte Suprema. Foi a fala do presidente. E aí você fala que isso mudou nos Estados Unidos. Quer mais mudança do que a Corte Suprema está fazendo no Brasil? Qual é a diferença? Então, lá é diferente, porque foi o Trump. Agora, aqui no Brasil, não é diferente, porque foi o presidente. Felipe... Segré, duas atitudes e decisões erradas não fazem uma decisão certa, cara. Eu critiquei a indicação do Lula também. Ok, então tá perfeito.